Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, hoje aqui nos encontramos para este segundo momento em que dedicaremos para estudarmos um pouco mais a introdução de O Livro dos Espíritos. Porque conforme aconteceu no nosso primeiro encontro, onde falamos sobre a nossa pretensão de estudarmos aqui todas as questões de O Livro dos Espíritos, que são 1018 questões, além, é lógico, da introdução que iniciamos no nosso primeiro encontro, hoje o nosso segundo encontro, que daremos continuidade às reflexões acerca da introdução deste livro, que é a espinha dorsal da doutrina espírita, o primeiro livro, e que tem como obras complementares outras 4 obras: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Então hoje aqui nos encontramos para este segundo momento, que conforme falamos também no nosso primeiro encontro, para estudarmos todo o Livro dos Espíritos, serão centenas de encontros, aqui para estas reflexões, para estes estudos que faremos de forma combinada, de forma associada com um conjunto de obras do Espírito Miramês, através de João Nunes Maia, que tem como título Filosofia Espírita, que são 20 volumes em que Miramês estuda cada questão de O Livro dos Espíritos. Então hoje aqui estamos para este segundo encontro e agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos, mesmo à distância, fisicamente falando, mas juntos aqui neste mesmo ambiente virtual, estudarmos estes maravilhosos ensinamentos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos compartilhamentos. Então, conforme estudamos no nosso primeiro encontro, e é preciso que façamos aqui uma retrospectiva, porque hoje daremos continuidade a um assunto que ficou iniciado no nosso primeiro encontro. Então, Kardec, logo no início da introdução, as primeiras palavras que Kardec grafou na introdução de O Livro dos Espíritos, foi exatamente falando sobre a doutrina nova. Então, ele falou e deixou aqui grafado para nós que para coisas novas são necessárias palavras novas para uma clareza de linguagem. E aí ele nos falou acerca da palavra espiritual, acerca da palavra espiritualismo, que é o oposto do materialismo. Nos falou acerca dos espiritualistas. E conforme ele nos disse, aquelas criaturas que, neste caso, praticamente somos todos nós, espiritualistas, aqueles espiritualistas, eles creem haver, além da matéria, alguma coisa. Existe além da matéria alguma coisa, porém, este algo não existe após a matéria. Eles não creem na existência de um espírito, a continuidade da vida. Então, os espiritualistas, conforme deixou aqui anotado Kardec, eles creem haver algo além da matéria, porém não crer na existência dos espíritos, bem como não creem em suas comunicações. É lógico, não existindo espíritos,
após a morte do corpo físico, impossível acreditar em comunicação na ideia dos materialistas. Então, na ideia dos materialistas, do ponto de vista dessas pessoas que são presas especificamente àquilo que é palpável, ou seja, os materialistas, para eles, o que existe é simplesmente a matéria. Existe um algo que anima, que dá vida a esta matéria, mas que este algo morre junto com a matéria, encessando as funções orgânicas do corpo material. Este algo também cessa a sua vida. E aí Kardec nos falou também no início, e que comentamos no nosso primeiro encontro, que no lugar da palavra espiritual, ele passaria, e aí ele criou uma palavra nova, que no lugar de espiritual, ele utilizaria a palavra espírita. E no lugar de espiritualismo, utilizaria espiritismo. Daí surgiu o termo doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, ou simplesmente espiritismo. Então, você que é adepto da doutrina espírita, você é um espírita, ou você é adepto ao espiritismo. Então, Kardec, assim, nos esclareceu logo neste início em relação a estas palavras novas, e também apareceu aí a palavra espírita ou espiritista. Então, você, conforme já dissemos, você que é adepto à doutrina dos espíritos ou do espiritismo, você é espírita ou espiritista. A sua religião é a religião dos espíritos ou a doutrina espírita. E aí Kardec também nos esclareceu, logo no início, nos primeiros parágrafos, que a especialidade do livro dos Espíritos, a sua especialidade é exatamente a doutrina espírita. E aí Kardec, mais adiante, que é exatamente o assunto que daremos continuidade neste nosso encontro de hoje, Kardec nos falou acerca da alma. A alma, que neste caso essa palavra alma, por falta de uma significação, uma acepção bem definida, ela era entendida de algumas formas ou de várias formas diferentes. E aí ele apontou para nós três acepções ou três significados para a palavra alma. E é por isso que ele deu um direcionamento e especificou de uma forma bem clara como ele trataria a palavra alma, qual seria a significação ou a acepção da palavra alma dentro da doutrina espírita. Então, Kardec, no caso aqui, trazendo estas acepções ou estas significações da palavra alma, ele nos falou de um primeiro grupo de pessoas que têm ou tinham o entendimento que a alma era simplesmente o princípio da vida material orgânica, que não tinha uma existência própria e que, neste caso, ela cessaria a sua vida, isso é a ideia dos materialistas, cessaria a sua existência no cessar das funções orgânicas do corpo físico, que neste caso a alma, ela seria o efeito e não a causa das coisas ou dos fenômenos. E aí Kardec apontou um segundo grupo de pessoas que, segundo o entendimento delas, a alma é o princípio da inteligência universal, que neste caso haveria no universo uma única alma, e que cada um de nós que aqui nos encontramos neste momento seríamos uma partícula, uma porção deste todo ou desta alma universal, que a partir do momento em que nós deixarmos este corpo físico, nós voltaríamos para o todo e reintegraríamos a esta alma universal, ou seja, não teríamos uma identidade. É aquela ideia da doutrina panteísta,
onde fazemos parte de um todo, em que em um determinado momento nós somos, de uma certa forma, desprendidos ou separados parcialmente deste todo, e que ao terminar a nossa jornada aqui, nós voltaríamos para o todo. Seria como você pegar uma porção de água de um rio, de um riacho ou do mar, e depois você devolver aquela porção de água para o mesmo local, ou seja, voltaria a fazer parte daquele todo de onde foi retirada. E aí Kardec trouxe por último, que é o que daremos continuidade nas reflexões de hoje, um terceiro entendimento. Então ele diz da seguinte maneira: segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte. Então isto é que é a alma, e que está, conforme Kardec aponta, está perfeitamente de acordo e em acordo com a justiça, com o amor de Deus. Então ele diz que esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, e neste caso é a dos espiritualistas. Então ele diz na sequência: sem discutir o mérito dessas opiniões e nelas não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que reclamam cada uma um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção e cada um tem razão em seu ponto de vista para as três ideias. Para evitar todo equívoco, precisar-se-ia fazer uma determinada escolha, e a escolha é indiferente. Tudo está em se entender, e neste caso é preciso entender o processo de convenção, e aí ele diz que neste caso, entender este processo e a convenção é a forma de utilizar e quando utilizar a palavra alma. E aí ele diz: cremos mais lógico tomá-la em sua acepção, ou em sua terminologia, ou em sua significação mais comum. Por isso, chamamos alma ao ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então aqui Kardec deixou bem claro que todas as vezes que nesta obra e em outras obras ele se referisse, os espíritos amigos se referissem à palavra alma, eles estariam se referindo a este ser imaterial que é individual, independente da matéria e que continua vivendo após animar este corpo ou qualquer outro corpo físico que venha animar nesta condição humana. Então, nós havíamos parado no nosso último encontro exatamente neste ponto. É por isso que fizemos esta retrospectiva, porque daremos continuidade aqui a estas reflexões acerca da alma. Neste tríplice sentido, Kardec continua dizendo o seguinte: ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso, assim mesmo, um termo para designá-lo. Então ele diz que mesmo que a alma não existisse, fosse fruto da imaginação, mesmo sendo uma imaginação, era preciso utilizar termos corretos, termos precisos, termos exatos para designar. E aí ele diz: na falta de uma palavra especial para cada uma das duas acepções, chamaremos. Então aí ele começa a detalhar melhor acerca da alma. Então ele diz aqui: chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte, e que é comum a todos os seres viventes ou seres vivos, desde as plantas até o homem. Então aqui, para aquelas primeiras duas situações ou acepções da palavra alma, para aquele grupo de pessoa
que entendia, que compreendia, ou que ainda entende, ou que ainda compreende que a alma não tem existência própria, que ela cessa com as funções do corpo orgânico, ou aquele outro grupo que entende ou que aceita que a alma faz parte de um todo e que se desprende parcialmente para vir ter essa vida aqui no corpo físico, que ao voltar, que ao sair deste corpo físico ou cessar as suas atividades aqui neste corpo físico, voltaria a fazer parte ou a compor ou recompor esta alma universal. Então, Kardec, assim ele fala para a primeira situação deste princípio vital. Este princípio vital que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. A vida podendo existir, abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. Então aqui ele nos chama a atenção que o princípio vital é uma coisa distinta e independente, porque o princípio vital ele é comum a todos os seres orgânicos, desde as plantas até os animais, mas inteligência é bem diferente. Então aí Kardec diz na sequência, a palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Segundo outros, e é a ideia mais comum, ele reside, ou seja, o princípio vital reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como vemos, os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético ou fluido nervoso e assim sucessivamente. Então aqui ele nos fala acerca desses fluidos vitais, estes fluidos magnéticos, nervosos, animalizados. E aí ele diz na sequência, seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação. Então aqui Kardec já começa a nos mostrar e falar na condição de um cientista. Ele começa a nos falar acerca dos resultados que ele conquistou ou que ele pôde observar em relação a todas as observações que ele realizou. Então ele diz, seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é o resultado da observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras e que é essa espécie o ser humano. Então aqui Kardec ele nos traz aqui um tanto de informações neste parágrafo, porque ele fala que de acordo com as observações que ele realizou, que os seres orgânicos, todos os seres orgânicos, eles possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto quanto essa força existe. Então ele também observou que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. Então, uma planta, por exemplo,
ela tem vida, ela tem, neste caso, ele classificou, ele tem o fenômeno da vida, a vida material, tem fluido vital. No entanto, a planta não tem inteligência. Então ele diz ainda que, de acordo com essas observações que ele pôde realizar, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Inteligência e pensamento não são todas, não são todas, não são todos os seres orgânicos, não são todos os seres orgânicos que possuem ou que detêm a inteligência e o pensamento. Então ele diz ainda que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. E aí ele diz que, de acordo com as observações, pôde chegar à conclusão, enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral. Há uma dotada de senso moral, além de inteligência e pensamento, ela é dotada de um senso moral, e que essa espécie de ser orgânico é exatamente a espécie humana. Então aqui ele nos trouxe esse tanto de informações para nos dizer que aquele ser pensante, aquele ser que realmente tem e detém inteligência, que pensa, que tem um senso moral, que já alcançou esse senso moral, que já alcançou a idade da razão, exatamente a espécie humana. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira: concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. Então aqui ele nos falou daquele primeiro ponto do materialismo, onde acredita que a alma, ou este algo, esta energia que anima a matéria, morreria junto com o corpo orgânico, e nos falou aqui também acerca do panteísmo, que é aquela ideia do todo, que fazemos parte de um todo, de uma alma universal, que nos desprendemos temporariamente e que após morrer o corpo físico voltaríamos a fazer parte do todo, que é esta ideia panteísta. Então ele diz que concebe-se com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual então ele dará um nome qualquer. Assim, essa palavra não representa uma opinião, ou seja, a palavra alma não representa uma opinião. A palavra alma, segundo afirma Kardec, a palavra alma é um gênero que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de tantas disputas intermináveis. E ainda ele acrescenta que evitar-se-ia igualmente a confusão, servindo-se da palavra alma, nos três casos, juntando-lhe um qualificativo que especificasse o ponto de vista sobre o qual a consideramos ou a aplicação que dela se faz. Seria então uma palavra genérica. Então aqui ele nos fala deste qualificativo que seria preciso aplicar para as três situações para evitar confusões. E aí ele diz desta palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o princípio da vida inteligente, da vida inteligente e o princípio do senso moral, e que se distinguiria por atributo como o gás, por exemplo, que se distingue juntando-lhe as palavras hidrogênio, oxigênio, azoto, e assim sucessivamente. Poder-se-ia então dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da vida inteligente e a alma espírita
para o princípio da nossa individualidade depois da morte. Então aqui ele dá uma sugestão que poderia, para evitar toda essa confusão acerca da significação da palavra alma, que poderia, para o primeiro caso, na ideia dos materialistas, usar o termo, ou neste caso, a significação ou um qualificativo à palavra alma, como sendo a alma o princípio vital para a ideia dos materialistas. Para a ideia dos panteístas, a alma, naquela condição, a alma intelectual para o princípio da inteligência, e a alma espírita para a terceira ideia, que é a ideia do espiritismo, para o princípio da nossa individualidade depois da morte. E ainda ele acrescenta: como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para se entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. Então aqui ele nos lembra que, usando esta significação, ou este qualificativo, seria importante observar que a alma vital, na ideia dos materialistas, ela seria comum a todos os seres orgânicos, porque todos os seres orgânicos possuem o princípio vital, conforme já observamos, desde as plantas até o ser humano. E aí ele diz plantas, animais e homens, ou seja, todos estes possuem este princípio vital. E aí ele diz na sequência que a alma intelectual seria a própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria somente ao ser humano. Então aqui ele nos deu esta sugestão para melhorar o entendimento e evitar estas confusões: a alma vital, a alma intelectual e a alma espírita. E aí Kardec encerra estas reflexões deste item número 2 da introdução de O Livro dos Espíritos, acerca da alma, desta confusão acerca da significação da palavra alma, dando esta sugestão, e que ele passaria a usar desta forma. Ele encerra dizendo: acreditamos dever insistir tanto mais sobre estas explicações, quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. Então aqui Kardec volta a insistir, e é exatamente o que a doutrina espírita nos mostra, de uma forma clara, transparente e de uma forma farta, sobre, neste caso, a existência de uma alma independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo físico, que para a alma não existe morte, só existe vida. E aí ele encerra que a palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixada no sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer equívoco. Vamos agora, diz Kardec, ao objeto principal desta instrução preliminar. Então aqui, a partir do item número 3, que estudaremos no nosso próximo encontro, aqui ele diz que aqui começaria verdadeiramente as instruções preliminares, que é exatamente o objeto principal desta introdução. Então, na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro, voltaremos a falar acerca de alma, voltaremos a falar acerca desta introdução à doutrina espírita, e reforçando que todos nós que aqui nos encontramos somos seres espirituais, imortais, independentes da matéria e que sobrevivemos à matéria. Não morreremos jamais. Esta é a alma espírita, esta é a alma espiritual que sobrevive, que vive e que viverá sempre.
paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada pela presença. Quero aqui abraçar fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães, a nossa irmã Carlúcia Mendes, que hoje também aqui está presente, Liliane Ferreira de Carvalho, Roberta Ribeiro, também aqui se faz presente, com certeza tantos outros irmãos e irmãs de jornada que por aqui passaram, que aqui ainda se encontram e que ainda terão acesso a estas simples reflexões acerca da doutrina espírita. Paz aos nossos corações e mais uma vez, muito obrigado. E antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, é importante lembrarmos aqui uma frase de Bezerra de Menezes, que ele nos diz da seguinte maneira: estudar Kardec. Estudar Kardec para conhecer e divulgar o Espiritismo é o compromisso de hoje, que nos devemos impor, encarnados e desencarnados. Então aqui Bezerra de Menezes nos lembra que estudar Kardec para conhecer e divulgar o Espiritismo é um compromisso de todos nós, encarnados e desencarnados. Como toda revelação é gradativa, as lições kardecianas, quanto mais estudadas, melhor se fazem compreendidas em face do maior entendimento de quem as examina. Então, sem sombra de dúvida, conforme nos afirma Bezerra de Menezes, o espírito Bezerra de Menezes, quanto mais nós estudarmos as revelações que nos foram deixadas através da doutrina espírita ou das lições kardecianas, melhor compreenderemos. Porque quando falamos aqui acerca de tantas coisas, parece assim bem confuso e se torna muito confuso. Mas à medida que formos ouvindo, que formos estudando, que formos internalizando estes conceitos, com certeza estes conceitos se farão melhores compreendidos, conforme nos afirma Bezerra de Menezes, com maior entendimento para todos nós que buscamos nesta fonte inesgotável de esclarecimentos que é a doutrina kardeciana ou a doutrina espírita. Paz do Cristo conosco sempre. Até breve, meus irmãos e irmãs.